Boa noite, que a paz e a graça estejam com todos vocês. Mais uma vez, quer dizer que é uma alegria e uma honra muito grande estar aqui, sempre, estar aqui e compartilhar com vocês da Palavra de Deus. Hoje é uma noite especial, porque eu estou lançando aqui o meu mais novo livro, o último livro, A Procura de Rebeca, o namoro cristão. É um livro voltado para princípios de como escolher a pessoa certa, como conduzir o namoro, como se casar, os precedentes e tantas outras coisas. Então tudo que eu vou pregar aqui hoje, o tema da minha mensagem, está contido aqui neste livro. E ele está sendo lançado em primeira mão aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então no final do culto eu estarei aqui embaixo para assinar o livro para todos que quiserem adquirir. E para aqueles que estão vendo pela internet, procurando A Procura de Rebeca, está disponível na livraria defesadoevangelho.com.br. Livraria defesadoevangelho.com.br. Um senhor me perguntou, um senhor já com certa idade: pastor, esse livro serve também para velho casado? Falei, serve. Esse livro para solteiros, adolescentes, para pais, como conduzir seus filhos na sua solteirice, na relação de sexos opostos, e também para pessoas casadas, porque há princípios aqui que muitos homens e mulheres casados precisam ter, precisam adotar para o seu casamento ser saudável. Queridos irmãos, nós devemos dar uma atenção especial aos nossos jovens, uma vez que eles estão sendo disputados de forma ferrenha pelo mundo, pelo pecado e pelas trevas. Nesse sentido, a relação entre solteiros, que chamamos de namoro, requer uma atenção especial, porque se essa relação não for desenvolvida conforme as Escrituras, se o namoro não for centrado nas Escrituras, muitos males acometerão os jovens, tais como desvio da fé, abandono da igreja, rebelião contra os pais, baixo rendimento na escola e no trabalho. Nós sabemos que as relações ou sentimento entre os solteiros, se não for devidamente conduzido, traz essas consequências. O que a Bíblia fala sobre namoro? Preste atenção. O namoro não é uma prática prevista nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Você não encontra esse termo, nem essa palavra, nem essa prática. Por isso temos que ser muito sábios e criteriosos para conduzir a relação dos nossos jovens solteiros. Namoro é uma criação do mundo ocidental. É uma prática típica do Ocidente que tem pouco menos de 200 anos. E existe um fenômeno muito comum no Ocidente chamado prática do namoro recreacional ou sistema do namoro recreacional. O que é o sistema do namoro recreacional? É namorar sem o compromisso do matrimônio. É namorar apenas pelo lazer, para que um desfrute do tempo do outro, do corpo do outro. É para que um dê prazer ao outro, sem qualquer tipo de compromisso. É namorar apenas por diversão. E essa prática é uma prática predominantemente do século XX. Tanto é que é comum você ver casais com
aliança prata, graças a Deus na minha época não tinha. A gente já era mais direto. Você vê jovens, 16, 15 anos, com aliancinha prata, mão dadas. Oh, que bom, estão namorando? Sim, estamos. E principalmente o peitinho de pardal, né? Ele, estamos namorando. Aí você larga aquela pergunta: e quando é que vocês vão casar? Casar? Não, nós não vamos casar. Ah, não? Então por que é que estão namorando? Eu já sei a resposta. Para abusar um do outro, do tempo, do corpo, dos sentimentos. Mas nós precisamos que entender que à luz das Escrituras, um homem só se une a uma mulher para convergir no matrimônio. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E para nós sabermos então, uma vez que essa prática não é prevista, como conduzir a relação entre solteiros e o namoro, nós vamos usar a história de Isaac e Rebeca. Daí vem o título, Procurando Rebeca, porque é Isaac quem vai atrás. É melhor, Abraão manda o seu servo Eliezer, que vai, em nome de Isaac, procurar Rebeca. E através dessa história de Isaac e Rebeca, nós temos vasto e riquíssimos princípios para conduzir essa prática chamada namoro, o mais próximo das Escrituras. Então vamos para Gênesis 24, que é de lá que nós vamos ver essa prática. Está tão difícil achar Gênesis assim, gente? Gênesis 24. Aqui encontraremos princípios de como encontrar o parceiro, como escolhê-lo e como conduzir o namoro. Vamos para o primeiro ponto do meu sermão. Escolhendo a pessoa certa. Verso 2 e 3. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, verso 3, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Até aí. Primeiro princípio para a escolha, tanto da menina como do moço, com quem eu namoro. Jamais faça a escolha sozinho. Jamais faça a escolha sozinho. Isaac confiou a escolha da sua parceira a Abraão, seu pai, que posteriormente confiou a Eliezer, o servo mais antigo da sua casa, porque ele sabia da importância que é o matrimônio e a importância que é a relação dos filhos. Então, ele sabia que nesse ponto nós não podemos errar na escolha. Muitos casamentos são fracassados que vêm a mim pedindo aconselhamento, e por mais que você ore e aconselha, no final você tem que dizer: sabe o que é o seu grande problema, moça? Você errou na escolha. Você escolheu um homem ímpio, truculento, mal acabado, preguiçoso, e agora você vai ter que arcar e sofrer com isso, mesmo que Deus, com sua graça, ampare, sustente, as deficiências o acompanharão até o final do casamento. Existem hoje ainda no mundo dois extremos: os parceiros que os pais escolhem para o filho, e o filho não participa. Isso é comum no Oriente.
Simplesmente o pai, um sheik árabe, disse para a menina: você vai casar com esse e ponto final. E existe outro extremo, que os filhos escolhem os parceiros sem comunicar com os pais. Já chegam de mão dada noivos, com o casamento marcado, e os pais têm que engolir. Isaac não fez isso, confiou em Abraão para a escolha. E você me pergunta: pastor, de que lado você está? Nem de um, nem de outro. Nunca é bom escolher os extremos. Eu creio que para a escolha ser perfeita, deve haver um consenso entre as duas partes. Os pais respeitam a opinião dos filhos, e os filhos não rejeitam a participação dos pais. Isso é perfeito. E ai de vocês se escolherem, e os pais, crentes, piedosos, disserem não, e vocês insistirem. Lembra de alguém que o pai disse não e insistiu? E quebrou a cara? Sansão se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, dos filisteus, e o pai: filho, não tem mulheres aqui em Israel? Ah, mas eu quero. Simplesmente perdeu a vida, teve os olhos vazados, a força, e foi um dos piores juízes de Israel. Por que eu tenho que participar, o meu pai? Porque veja só, eu devo fazer a escolha tanto com a ajuda dos pais, como dos anciãos da igreja, presbíteros e pastores. Porque o jovem muitas vezes não sabe escolher, ele escolhe com base em desejos carnais. O menino escolhe: a menina tem que ter cabelo assim, quadrilzinho assim, assim o olho verde. Ele faz escolha baseada em desejos carnais. E a menina? Não precisa ser muito bonito não, mas tem que ganhar bem. E tem que ser romântico. Se mandar muito coraçãozinho, cartinha perfumada, me conquista. Os pais não. Os pais fazem escolha baseadas em virtudes. Por isso os filhos devem submeter a escolha aos pais. Provérbios 15, 22. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, se firmam. Veja só, quando temos projetos, para eles serem bem-sucedidos, precisamos de conselheiros. Haveria projeto mais elevado do que escolher a mulher da sua vida, o homem da sua vida? Então é necessário os conselheiros. Mas muitos jovens vão discordar dizendo: não, meus pais não podem me ajudar na escolha, ele vai escolher errado. Ah é? Ele escolheu errado quando escolheu sua mãe? Você ama sua mãe ou você queria trocar de mãe? Te digo, os teus pais têm mais competência para escolher do que vocês. Esteja certo disso. Porque eu não sou jovem, né? Os jovens escolhem com base na aparência, ou... Porque chega aquele rapaz dentro de casa, começa a gostar da neta do Arival. Só pelo cheiro no portão: Arival, não quero nem receber. Mas pai, você tem o dom de discernimento no olfato? É mais ou menos isso. Jamais faça escolha sozinho, primeiro ponto. Segundo ponto: não há provisão fora da casa de Deus. Não há provisão fora do povo de Deus. Verso 3 e 4. Para que te faça jurar pelo Senhor Deus, que não tomará esposa para os meus filhos das filhas dos cananeus. Verso 4. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para meu filho Isaque. Veja só. Abraão disse: escolhe uma mulher, mas não vá entre os cananeus. Tem que ser da nossa terra, da nossa parentela. O que esse princípio ensina? Você jamais pode escolher uma pessoa do mundo, uma pessoa ímpia, um pagão.
Você jamais pode escolher alguém lá fora. Nós, pastores, presbíteros, pais, devemos orar para os nossos jovens e filhos, para que Deus proveja parceiros para eles, de dentro da casa de Deus, de entre o povo de Deus. 2 Coríntios 6,14, você sabe de cor salteado: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. O que ocorreria se Eliezer não achasse a mulher? Verso 8 diz que ele estaria livre do seu voto. Verso 8: caso a mulher não queira seguir-te, ficará desobrigado do seu juramento. O que eu aprendo aqui? Pastor, mas aqui não tem ninguém. Eu sou solteira, quero alguém, não tem ninguém. Eu sou solteiro e eu quero alguém, não tem ninguém. Se só existe provisão dentro da casa de Deus, do povo de Deus, eu não estou dizendo só de Pinheiros, mas de outras igrejas filhas, mas eu estou falando da comunidade dos cristãos, entre os cristãos. Se não há provisão dentro da casa de Deus, para você, por alguma razão, Deus quer você sozinho. Deus quer você sozinho. Por alguma razão, talvez não seja o seu momento de casar agora, ou talvez até tenha te chamado para o celibato, que é um dom reconhecido. Porque 1 Coríntios 7, 32, 33 diz: quem não é casado cuida das coisas do Senhor, como para agradar o Senhor. O casado cuida das coisas de casado, mas o solteiro cuida das coisas de solteiro. Ou seja, talvez Deus quer que você use a sua solteirice por mais tempo, para promover o reino dele. Como foi com Daniel na Babilônia, como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, como foi com José por algum tempo, como foi com o próprio Davi por algum tempo. Existem muitos casamentos que são ruins, porque talvez o indivíduo não tenha esse dom. Ele seria mais feliz se fosse solteiro, ou ela seria mais feliz se fosse solteira. Então aprenda esse princípio: não há provisão fora da casa de Deus. E se você não encontrou ainda, não vá buscar lá fora. Porque outro perigo que acontece: não há dentro de casa, o casal começa a se gostar, mas uma das partes é ímpia. E o que acontece? Se no caso o rapaz é ímpio, ele começa a frequentar a igreja, vai em todos os cultos, reuniões de oração, lê o Novo Testamento em 30 dias. Então ele se converte. Aí o pai e o painaca e o pastor acredita: converteu. E aí aprova o namoro. Dali 4 meses ele sai da igreja e leva ela. Ela está com a mini saia cortada, borrada de batom, seios para fora, perdida. É claro que ele vai converter, ele faz tudo para ter a menina, ele vira até a 4ª pessoa da Trindade. E chega exortando o pastor. Essa hora de chegar, pastor? Cuidado com isso. Esse namoro missionário. Vou lá, estou ganhando ele para Jesus. Tá nada, está ganhando para você. Não tem, o que eu penso? Deus te quer sozinho por enquanto. Terceiro princípio: na escolha do namorado ou da namorada, você deve procurar virtudes e não beleza. Vamos ver o verso 21. O homem observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Ele chega e vê Rebeca. O que ele estava observando? Cabelinho, não é pichainho, cinturinha, pezinho até que não é tão calcanhar não é rachado, olhinho meio castanho. Foi isso que ele procurou? Não, ele estava procurando virtudes. Ela estava trabalhando
com um cântaro nos ombros, sobre as ordens do Pai, debaixo da lei de Deus. Na escolha, você deve procurar no menino ou na menina virtudes e não beleza, porque beleza passa, beleza não sustenta o casamento, mas as virtudes sim. O que ele observava em Rebeca? Virtudes. Quais são? Primeiro, ela era uma mulher ocupada em um ofício, verso 15, veja, considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filho de Betuel, filho de Milca, filho de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro, não estava sentado em casa vendo vale a pena ver de novo, com a colher de doce na boca, não estava lá no shopping como patricinhas de Beverly Hills, a mulher estava trabalhando, virtuosa. Segunda virtude, vamos ver o que mais que Eliezer viu, generosa, verso 17 e 18, então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro, 18, ela respondeu, bebe meu senhor, e prontamente baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber, generosa, uma das virtudes de Provérbios 31, isso tem Provérbios 31, 20, ocupada, Provérbios 31, 27, que mais que Eliezer viu nela? Era diligente e inteligente, verso 20, e apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, e tirou e deu a todos os camelos, esperta, inteligente, diligente, olha, é essa aí mesmo, estava ocupada no ofício, generosa, diligente, virtuosa, e mais, a virtude predominante, essa está difícil achar em mulher, era virgem, verso 16, vamos ver, a moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído, Rebeca era santa, santidade, santificação, nenhum homem, agora estou imitando o Branconato, ele fala, nenhum homem havia possuído, ele não faz assim? Eu sei porque eu assisto muito ele, nenhum homem, meninos, jovens homens, é isso que você tem que buscar numa mulher, caráter, que a beleza de vocês não seja no frisado dos cabelos, dos vestidos, nas joias, mas do homem interior, do espírito manso, ou seja, caráter. Casamentos são desfeitos com as mais lindas modelos, as mais elegantes atrizes, as mulheres mais belas do mundo, são um desastre, porque não tem caráter. Para os homens a mesma coisa. Não adianta você ter só dinheiro, diploma e te dar uma vida requintada. Precisa de caráter. Quarto ponto. No namoro. É o homem que tem a iniciativa. E não a mulher. Quem é que pedia a mão de quem em casamento antigamente? Que hoje ninguém pede mais nada, né? Por isso que Deus me privou de ter mulher. Só tenho homem. Porque senão eu ia ter que usar um brinquedo que eu tenho lá em casa. Imagina apertando a cama e tim-dom, com aquela cueca de fora escrita Pitbull. E eu sou faixa azul de jiu-jitsu. Na Bíblia, uma mulher que vai atrás de um homem é uma mulher imoral, Provérbios 7:10. Eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astúcia de coração. Rebeca não estava procurando um homem. Ela não foi atrás de Isaac, estava tranquila buscando água. Isaac foi ao seu encontro. Tem que ficar oferecendo, parece que posta no perfil fotos assim, assado, só falta escrever, disponível. Ao invés disso, o que a moça tem que ficar fazendo? Ao invés de ficar atrás de homem, crescer
ambos, mas principalmente a mulher, crescer nos seus respectivos ofícios. O menino, cresça em ofícios de homem. A menina, cresça em ofícios de mulher. A menina, cresça em suas virtudes. Moça, ao invés de ficar atrás de menino, gaste seu tempo aprendendo ofícios de mulher. Tito 2, verso 3 e 4. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dada muito vinho, para que ensine as mulheres novas. Aqui, o que as mulheres novas têm que se ocupar? A serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Cresçam em virtudes femininas, em ofícios femininos. Cresçam na feminilidade. E o menino, cresça no 4 P's. Priest, Prophet, Provider, Protector. As 4 funções do homem: sacerdote, profeta, provedor e protetor. Sacerdote, o intercessor da família, o que apresenta a família diante de Deus. Profeta, o que recebe a palavra de Deus e comunica à família. O discipulador, o doutrinador da família. Provedor, aquele que traz o sustento, o necessário para dar uma vida digna, mulher e filhos. E protetor, aquele que se coloca entre o perigo que ameaça a sua família, quer espiritual, quer físico. Entre a família e o perigo que ameaça, ele está à frente para defendê-la, seja espiritual, seja físico. Quinto princípio, para a escolha: conheça seus antecedentes. Estou gostando daquele menino, estou gostando daquela menina, ok? Quem é? De quem que é filho? De onde veio? Qual o passado dele? O passado dela? Como é que é a família deles? As pessoas saem se envolvendo umas com as outras sem ver os antecedentes. A vida pregressa. Não se esqueça, quando você casa com o menino, tu casa com a família dele também. Quando você casa com a moça, você está se integrando a outra família. Busque saber seus antecedentes. Olha, veja só, resposta, verso 24. Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual deu a luz a Naor. É como se dissesse: sou cristã, de família cristã, de gerações cristãs, minha família é honrada. E ainda o verso 25, olha lá. E acrescentou: temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Mostrando a integridade da família, que abriu a casa para eles. Qual relevância que isso tem, buscar os antecedentes? Porque é assim na igreja que eu pastoreio. Chega muito jovem lá, uns boa pinta, uns meninos bonitos, mas você vai saber, foragido, está devendo, brigou com os pais, maconheiro. Mas a menina começa a ver o rostinho, parece o Tom Brady, parece o, sabe? E não vê os antecedentes. A menina a mesma coisa. Mas qual as implicações disso? Por que é importante você conhecer a família? Os antecedentes. Primeiro, porque você se envolverás. Essa família é cristã, essa família tem caráter, tem uma história de integridade, de retidão. Ou você está entrando num bando de mafioso, de ímpio, de gente truculenta, sem moral. Cuidado. Segundo, por que tem que conhecer os pais do menino? Porque o menino será reflexo dos pais. Começa a olhar para o pai, e vê a mãe, aí olha para ele: tu vai ser igualzinho, né? Quer ver como é que vai ser ela? Olha para a mãe, e olha até fisicamente. Tu vai estar vendo o teu futuro. Aí você chega para ela, aí o menino: meu amorzinho, você vai ficar daquele jeito. Não, eu vou fazer uma bariátrica, eu vou fazer academia, fica tranquilo. Não tem bariátrica que resolve aquilo. Dá uma olhada. Os filhos muitas vezes são reflexos dos pais. Sexto princípio:
Espere a aprovação dos pais e dos anciãos da igreja. Eu estou falando sempre envolvendo a comunidade, porque às vezes nem todos têm pais cristãos e precisam de presbíteros. Verso 33, vamos ver. Cadê o 33? Diante dela puseram comida, porém ele disse: não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu-lhe, disse. Ele esperou a aprovação dos pais de Rebeca. Jovens, se você quer começar um relacionamento, peça permissão para os pais dela, principalmente da moça. Não comece um relacionamento sem conscientizar tanto os pais como a liderança da igreja. Ele comunica o pedido de Abraão e ele mostra tudo que Deus fez até ali. Então ele espera a aprovação dele. Ah, mas aí você pensa, não pastor, mas eles não vão aprovar. Como você sabe que eles não vão aprovar? Se você estiver fazendo algo errado, eles não vão aprovar mesmo, e nem devem. Agora, se você estiver fazendo tudo certo, de acordo com as escrituras, debaixo da vontade de Deus, não há por que eles não aprovarem. Agora, não pegue, não saia com a filha de um homem, sem autorização dele. Imagina aquele homem aposentado que tem uma caminhonete do sonho, a Hilux. Demorou a vida inteira para comprar. Ele não faz outra coisa senão polir aquela caminhonete. Aí um dia, 10 da noite, ele está indo dormir, mas antes de dormir ele vai dar uma olhadinha nela, e vai dormir. Aí meia-noite, um pirralho pula o muro, vai até a cozinha, no chaveiro e pega a chave. Entra na caminhonete, liga, aperta o botão do controle, o portão sobe e vai sair com a caminhonete. E vai dar cavalo de pau a noite inteira, encher de amigos e bituca de cigarro e cerveja, e risca a caminhonete. Às 4h30, 5 ele volta, abre o portão e coloca a caminhonete. Sem a permissão do homem. Quando aquele homem levantar, a primeira coisa que ele vai ver não é a mulher, é a caminhonete. A hora que ele chega lá, vê ela riscada. Abre ela, está fedendo cerveja, o estofado está queimado. Ele grita: quem pegou minha caminhonete sem minha permissão? Ah, parece que o menino entrou aqui as câmeras. Eu mato esse menino. Agora vamos ver a mesma cena. O pai dorme, 10 horas, meia-noite, o menino pula o muro e entra. E ele vai pegar não a caminhonete, mas a filha de 16 anos. E vai ficar com ela, usar e abusar a noite inteira. E às 5 da manhã ele devolve, sem pedir permissão. O que esse pai faria? Eu não sei o que esse pai faria, mas eu sei o que eu faria. Não faça sem a aprovação dos pais. 7º, temor a Deus e honra aos pais. 7º princípio para o namoro. Verso 43 e 44. Vamos ver. Eis agora junto à fonte d'água a moça que sair para tirar água, a quem eu disser, dá-me um pouco de água do teu cântaro. E ela responder, bebe, e também tirarei água para os seus camelos. Seja essa mulher que o Senhor designou para o filho do meu Senhor. O que é isso? Rebeca aceitou ir com Eliezer. Aceitou. Por quê? Por causa da história que ele contou. Quando ele conta a história que ele veio sobre as ordens de Abraão e pediu um sinal para Deus, Rebeca, esse homem teme a Deus e é obediente aos pais. Eu vou me casar com ele. Meninas, se esse jovem não teme a Deus, se ele não respeita a Deus, ele não respeitará você. Se esse jovem não honra os pais, fuja dele, porque ele não honrará você. Porque a maneira que ele trata a mãe dele, ele vai tratar você. A maneira que ela trata o pai dela, ela vai tratar você. Um critério importantíssimo, antes de escolher, veja a relação dele com Deus e
com os pais. Se ele teme a Deus e se ele respeita os pais. Veja a relação dela com Deus e com os pais. Veja a relação deles com a igreja local. Se ele é assíduo nos cultos, submisso à liderança, se é membro ou se é só visitante. Rebeca foi convencida pelo testemunho dele. 8º princípio. A intimidade está restrita ao casamento. Verso 57 e 58. Vamos ver. Disseram, chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e perguntaram, queres ir com este homem? Ela respondeu, irei até aqui. Rebeca foi para onde? Para o casamento, sem conhecer Isaac intimamente. O mundo ensina, não posso casar se eu não conhecer intimamente primeiro. Eu tenho que experimentar sexualmente para saber se eu amo. Não. A intimidade sexual está restrita ao matrimônio. Rebeca se casou sem ter conhecido ou sem ter tido qualquer tipo de relação sexual. Agora, tudo que eu estou falando está nesse livro aqui. A Procura de Rebeca. Tá, mas não tem novidade, né, pastor? Sexo antes do casamento, a gente sabe que é pecado. Agora, e beijo de língua, um abracinho mais amassado, sozinho no carro, no quarto, pode? Só vai saber no livro. Não vou falar. Esse é segredo. A Bíblia manda lutar contra o diabo, Betinho. Manda lutar contra o diabo, enfrentá-lo. Mas quando é a carne, a Bíblia manda correr. Corre! Porque a gente sabe que a gente não aguenta. 9, quanto tempo deve durar o namoro? O mínimo possível. A mulher fala assim para namorar, deixa eu acabar a faculdade. Aí acaba a faculdade. Deixa eu acabar a pós-graduação. Faz a pós-graduação. Deixa eu fazer o doutorado. Faz o doutorado, mulher. Mas agora tem o pós-doutorado. Você vai ser o quê? Presidente da República? Se bem que a nossa presidente não tinha nem o primário. Estou aprendendo com o Arival, gente. Estou ficando muito com o Arival. Nada, o Arival está pensando, nossa, essa tinha que ser comigo. Não, minha filha. Se o namoro for muito extenso, vocês podem ficar o tempo todo correndo o risco de serem tentados. Quanto tempo deve durar o namoro? O tempo suficiente para a preparação do matrimônio. É o que eu recomendo. Último princípio agora. O namoro tem como objetivo o casamento. Então vem a pergunta. Quando é que eu posso pensar em me relacionar com uma mulher? Quando é que eu posso namorar? Eu tenho 15, 14, 16, 18, 20. Quando é que eu posso namorar? Ou a menina, quando é que eu posso namorar com um homem? Bom, se o namoro só pode acontecer se tem como finalidade o casamento, você só pode então começar um namoro se for para casar. Ok? Não é isso? Então quando é que eu posso namorar? Casamento é coisa de homem. Casamento é coisa de mulher. Quando é que você pode namorar? Quando você deixar as coisas de menino e assumir as responsabilidades de um homem. Quando você deixar as coisas de menina e assumir a responsabilidade de uma mulher, então você pode pensar em namoro para convergir no casamento, porque ambos estarão aptos para pensarem no matrimônio. Cânticos 8:4, conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, que não acordeis nem despertei o meu amor até que este queira.
que é uma tradução melhor. Prometam, mulheres de Jerusalém, que não despertarão o amor antes do tempo. Onde está a falha? Por que muitos casais namoram 5, 10 anos, ou largam até cheio de pecados? Porque cada vez mais cedo se desperta o desejo pelo sexo oposto nas crianças. Como é que um menino de 12 anos vai poder gostar de uma menina ou uma menina de 13? Se eles não têm estrutura física, financeira, emocional. Nós temos que preservar a inocência dos jovens, para que eles tenham desejo pelo sexo oposto, quando atingirem já uma idade que tenham responsabilidade quanto ao corpo, quanto aos sentimentos e quanto ao sexo oposto. Por isso não podemos despertar o amor pelo sexo oposto precocemente, porque depois não vai ter estrutura para alimentar esse sentimento. Não tem idade ainda. Porque o menino é assim no mundo, ou nas igrejas, né? O menino de 16 anos quer namorar, quer assumir uma mulher. Ele não tem nada de homem. Ele não é homem. Só que ele quer práticas de um homem, sem ter as responsabilidades de um homem. O mesmo para a mulher. Então, quando é que você vai começar a namorar? Quando você assumir responsabilidade de um homem maduro e de uma mulher madura, porque os dois trabalharão para o casamento. Fim, verso 67. Isaac conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou, assim foi Isaac consolado depois da morte da sua mão. Como termina? Com o casamento belíssimo de Rebeca e Isaac. Rebeca foi a única mulher de Isaac. Isaac foi o único homem de Rebeca. Dali nasceram Jacó, de Jacó as 12 tribos, e das 12 tribos o Messias de Israel, porque eles se conduziram criteriosamente, biblicamente. Que seja assim com as nossas gerações, que Deus guarde nossos jovens da pornografia, da prostituição, das intrigas, das crises, dos divórcios, dos casamentos precipitados, e venhamos dar glória a Deus na nossa solteirice, com casamentos sólidos, que converjam em famílias sólidas, numa sociedade sólida, numa igreja sólida, e nós tomemos o Brasil por essa unidade básica que é a família. Amém? Vamos orar então. Feche os seus olhos. Querido Deus, obrigado por Tua palavra, Senhor. Obrigado. Que o Senhor preserve os nossos jovens, Senhor, que dê a eles um norte, um respaldo bíblico, para terem namoros santos, puros, dignos. Que não sejam reproduções dessa cultura caída, da malhação, das novelas, mas que sejam reproduções da palavra de Deus. Guarda os que estão sendo tentados, livra os que estão ansiosos, deprimidos, traz paciência àqueles que estão esperando, porque a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus. Amém.